Meus queridos, eu quero fazer com você uma reflexão sobre os três grandes acontecimentos da Bíblia Sagrada. Os três maiores acontecimentos que a Bíblia menciona. Na verdade, dois destes três acontecimentos já são passados. Um ainda falta acontecer. E através desta reflexão, eu acredito que você fará uma mudança na sua vida. Você tomará as decisões corretas e entenderá aquilo que é prioridade em sua vida. E esta reflexão te levará ao verdadeiro caminho, a um caminho de santidade, de lealdade e de novo nascimento com Deus. Primeiramente, é preciso que você saiba que sempre quando está próximo de fechar 2000 anos na datação da humanidade, ou nos anos desde a criação de Adão e Eva, quando está próximo de fechar 2000 anos, ou quando fecha dentro do relógio do plano divino de Deus, acontece alguma coisa. Um grande acontecimento que muda a história da humanidade. Vejamos bem, esse é um ponto de vista bíblico que nós podemos encontrar embasamento e respaldo e referências bíblicas. São os três grandes acontecimentos que a Bíblia menciona. E isso te leva a entender que algo está prestes a acontecer. Vamos para o primeiro acontecimento. Nós sabemos que os séculos são divididos em século antediluviano, que é o século antes do dilúvio, século pós-diluviano, que é o que estamos vivendo hoje, e século vindouro, ou séculos vindouro, que é o que há de vir ainda. Mas o que aconteceu no século antediluviano? Nós sabemos que no ano 1656, segundo os estudiosos, quase próximo de fechar os 2000 anos após a criação do homem em Adão e Eva, não estou falando aqui da criação da terra, porque isso é um assunto que eu vou deixar para depois. Mas estou falando aqui da criação do homem e da mulher, da criação da humanidade em Adão e Eva, no ano 1656, chamado de século antediluviano, próximo para fechar os 2000 anos após a criação do homem, que foi colocado no jardim do Éden, Adão e Eva, aconteceu uma das maiores catástrofes, o julgamento divino do dilúvio, que durou cerca de um ano. A catástrofe foi tão grande do dilúvio que até mesmo na cultura existem povos como os babilônios e outros povos que comentam, os egípcios, os babilônios que comentam sobre o dilúvio. Foi um dos maiores acontecimentos, foi um acontecimento tão terrível que inclusive matou de 150 a 500 milhões de pessoas. Segundo o estudioso Dake, dentro de uma contagem populacional que hoje em dia é feita, eles acreditam, ou Dake acredita, que na época antediluviana, até o dia que aconteceu o dilúvio, no ano 1656, próximo para fechar os 2000 anos, cerca de 150 a 500 milhões de pessoas podem ter morrido dentro de um crescimento normal populacional. Lembrando que existia na época antediluviana a longevidade de vida, o ar era outro, a alimentação, e os homens viviam até a idade das árvores.
Mas o que eu quero fazer com que você entenda é que próximo do fechamento de 2000 anos após o nascimento de Adão e Eva e a colocação dos dois dentro do jardim e a saída, quase para fechar os 2000 anos, aconteceu o grande julgamento ou juízo, a punição de Deus através do dilúvio, que até mesmo os babilônios, egípcios e outros povos falam sobre esse acontecimento. A Bíblia menciona esse acontecimento. Foi uma grande catástrofe. Foi um acontecimento horripilante, horrível, que ceifou milhões de vidas, segundo o Dake, de 150 a 500 milhões de pessoas, dentro de um crescimento provável populacional. É bom pensarmos sobre isso. No dilúvio, foram levados jovens, até as crianças morreram no dilúvio. Mulheres, senhores, senhoras, todos aqueles que não foram achados dignos e não se arrependeram, foram perdidos, foram engolidos pelas águas do dilúvio. Acontecimento surpreendente, catastrófico, cataclísmico, que até hoje os estudiosos, os teólogos, tentam expressar, tentam usar palavras para expressar esse acontecimento. O próximo acontecimento, quando estava para fechar mais 2000 anos, dando aí 4000 anos, quando estava para fechar mais 2000 anos, desde a criação de Adão e Eva, desde a criação de Adão e Eva, o dilúvio aconteceu provavelmente no ano 1656, fechou 2000 anos, quando estava para fechar mais 2000 anos, dando aí 4000 anos, aconteceu o esperado, a vinda do Messias, o Salvador, aquele que se tornou carne. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós. O esperado. A promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15, o filho da mulher, a semente. Ele nasceu, Jesus, o Cordeiro de Deus. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo mudou até mesmo a contagem do tempo. Existe antes de Cristo e depois de Cristo. Falamos que existe aí, ele foi um divisor de águas. Mas imagine este grande acontecimento, a morte do Filho de Deus, Jesus, o Cordeiro Santo, aquele que veio do céu, habitou entre nós e deu a sua vida por nós. Este foi o segundo e foi o maior dos 3 acontecimentos. Foi o grande acontecimento. A morte de Jesus Cristo trouxe um impacto no reino físico, no reino espiritual, na eternidade. Este é o segundo, mas o maior acontecimento. Quando estava inteirando, ou inteirou 4000, no ano 4000, nasceu o Cordeiro de Deus e ele deu a sua vida pela humanidade. Este foi o grande acontecimento. Este acontecimento está no passado, mas traz resultados. Hoje, no presente, trouxe para o passado e teremos resultado até na eternidade. Mas qual é, então, o terceiro grande acontecimento da Bíblia? Sabemos que o dilúvio foi um grande acontecimento no ano 1656, no século antediluviano. Depois, no século presente,
no ano 4000, quando deu mais 2000 anos, no ano 4000, o Filho de Deus veio para morrer pela humanidade. Esse foi o segundo grande, o maior acontecimento. Mas quando acontecerá o terceiro grande acontecimento que a Bíblia menciona? Quando é que acontece esse terceiro grande acontecimento? Veja bem, segundo a datação de Ursh, do bispo Jimmy Ursh, nós estamos no ano 6252. Isso aqui é uma base, é uma probabilidade, é até mesmo uma data incerta, mas segundo o bispo, a datação do bispo Jimmy Ursh, nós estamos aí cerca de cerca de 6.252. Segundo o bispo Jimmy Ursh, nós já éramos para ter presenciado o terceiro grande acontecimento. O terceiro grande acontecimento. Segundo o ano judaico, ou o ano judeu, ou o calendário judaico, nós estamos no ano 5782. Não chegou ainda, segundo os judeus, ou segundo o ano judaico, não presenciamos ainda, não chegamos ainda ao ano 6000, tá bom? Para o calendário judaico e para os judeus, nós estamos ainda no período da paciência de Deus, da longanimidade. Para o calendário, utilizando o calendário de Jimmy Ursh, nós já ultrapassamos a longanimidade e a paciência de Deus. Utilizando esses dois calendários, ou essas datas que estão dentro do campo da possibilidade. Porém, a Bíblia, ela menciona que a cada 2000 anos, ou dentro de suas proximidades, acontece algo universal, mundial. Como eu já mencionei, quando estava próximo do ano 1656, aconteceu o dilúvio. Quando fechou o ano 4000, nasceu o Messias, o Salvador. E agora, já se passou 2000 anos da morte de Jesus. E provavelmente já entramos no ano 6000. O calendário judaico diz que ainda vamos entrar. Mas o que estamos agora esperando para presenciarmos? O que vai acontecer, que vai mudar toda a história, que vai mudar o mundo, o sistema, que as pessoas estão tão descuidadas? O que estamos esperando agora e que já estamos extrapolando, já estamos ultrapassando o limite da paciência de Deus, a longanimidade de Deus, o que mais esperamos. E eu percebo que já extrapolamos, já ultrapassamos, já estamos nos últimos segundos para esse terceiro e grande acontecimento. E este acontecimento é o arrebatamento da igreja. É isso que estamos esperando acontecer, o arrebatamento da igreja. Se o calendário do bispo Jimmy Ursh estiver correto, a datação, é possível que já extrapolamos a paciência de Deus e estamos esperando acontecer o arrebatamento.
Se o calendário dos judeus ou o ano judaico está correto, estamos próximos, muito próximos, de presenciar o terceiro maior acontecimento de todos os tempos, que é o arrebatamento. Este é o terceiro grande acontecimento. O arrebatamento vai abrir a porta para muitos acontecimentos. Você precisa abrir o seu coração, fazer uma reflexão sobre suas prioridades e aquilo que realmente você está precisando. Está escrito na Bíblia. Vamos pegar emprestado essa palavra que está escrito para Israel em Amós 4,12. Prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, está escrito que a coroa da justiça está reservada e guardada para aqueles que amam a volta do Senhor. Apocalipse, capítulo 22, está escrito: Ora vem, Senhor Jesus. O arrebatamento é o terceiro grande acontecimento que estamos esperando acontecer. 2 já se passaram. O grande dilúvio, a inundação, próximo do ano 2000, após o nascimento e a criação de Adão e Eva, não da terra. Quando estava aproximando o ano 2000, veio o dilúvio. O segundo grande acontecimento, quando fechou o ano 4000 após a criação de Adão e Eva, é o nascimento de Jesus Cristo, sua morte e sua ressurreição, que foi o segundo grande acontecimento. E o terceiro grande acontecimento é o arrebatamento, que está prestes a acontecer e estamos esperando para acontecer. Este é o grande acontecimento. E quando o arrebatamento acontecer? O que este mundo vai experimentar? Grandes catástrofes, cataclismas. Haverá mudanças climáticas exageradas, abalos sísmicos, guerras atômicas, bombas nucleares, acontecimentos que abalará o mundo, inundações, fome, guerra, a pestilência. Acontecerá logo após o arrebatamento a grande tribulação. Mas o grande acontecimento dos últimos dias, ou o terceiro grande acontecimento, é o arrebatamento. Que Deus lhe abençoe e que você possa fazer uma reflexão sobre esses grandes acontecimentos da Bíblia, mas principalmente o terceiro grande acontecimento. Eu quero que você seja um participante do arrebatamento, que você mude suas decisões e entenda que o reino de Deus é prioridade. Que Deus lhe abençoe.